Existe uma viração poderosa que tem a ver com o know-how da glândula pineal. E essa glândula, ela acompanha o espírito na reencarnação ao longo dela. Quando ele recebe um corpo de carne, essa glândula já está presente. Somente que, quando ele alcança a adolescência, que tem a menarca na menina, a primeira poluição noturna no menino, ela se cristaliza. E nesse fanal, ela passa a produzir substância, partícula, micropartícula, inclusive hormonal, que trabalha nos outros chakras. Haja visto que essa glândula está no chakra coronário. E ao passar para o chakra cerebral, essa substância, para o chakra laríngeo e outros, vai interferir no funcionamento de cada qual respectivo, via substância que a pineal produz e que tem essa ação partícipe. Quando se tem o atendimento para o espírito desencarnado, ele pode ser acoplado ao corpo do médium que recebe a comunicação, e nesse caminho o próprio médium vai absorver 30% do impacto, porque é um choque que acontece de vibração, visto que quando o desencarnado ele é acoplado pelo benfeitor ao físico do médium para comunicar, existe uma percepção da parte desse médium do que esse espírito traz. E em sendo um médium de conduta moral limpa, ele inclusive breca alguma manifestação chula que esse espírito deseja trazer. Daí que, se esse espírito diz que aquele local é uma pocilga, o médium ele pode reproduzir, brecando um termo infeliz, e dizer: este local é infeliz. E isso é uma barreira que o médium coloca quando ele tem essa vida de disciplina. Porque o médium ele precisa ter uma disciplina salutar, adestrada, de momento a momento, porque quando você está num trabalho do bem, você precisa adestrar aquilo que você faz, de momento a momento. Você precisa ir aperfeiçoando o seu adestramento. E para não perder aquele farol, você precisa intensificar a luz daquilo que você está fazendo. Daí que existe um hábito, um condicionamento até mediúnico, que viabiliza receber esse espírito desencarnado e poder ser instrumento, mas sem ser vencido por uma vibração sombria desse espírito. Quando termina a sessão
mediúnica e o médium vai para casa, entra à noite, ele volta para a sala que ele estava e o trabalho vai continuar a noite adentro. Nessa trilha, como o corpo do médium agora está dormindo, o perispírito que vai com ele, quando ele desobra, pode ser usado pelo benfeitor para que o desencarnado se manifeste, se preciso. Então, existe uma trinca elaborada, haja visto que quem organiza uma sessão mediúnica, um momento espírita, um atendimento, é a espiritualidade maior. Nós somos meros instrumentos. Eu sou só um instrumento insuficiente, imperfeito, falho, sujo, a partir do qual a espiritualidade vai fazer aquele instante acontecer e valer em atendimento. Porque se for considerar o espiritismo, ele tem pouco mais de 150 anos. Então, se for considerar a questão da humanidade, o espiritismo é recente, mas antes de ter a era do espiritismo, já existia atendimento no desdobramento do sono, porque essa era a forma que a espiritualidade maior ajudava e continua ajudando quem está aqui. Daí que o atendimento espírita sempre houve a interferência benfeitórica para ajudar alguém. Daí se tem relato de um mártir que, enquanto dormia, visitou um local angélico, que ele denominou paraíso, e desenhou, e escreveu sobre isso. Tem ventilação de um gênio que, enquanto dormia, visitou uma região trevosa, uma região abismal, uma região umbralina, e descreveu sobre isso, até o que o impressionou, aquilo que ele percebeu da situação, a ventilação que ele fez, a associação que permitiu e até o fermento de ideia nova e contribuinte a partir daí. Isso porque o desdobramento do sono, enquanto tiver um humano encarnado, ele acontece. Mesmo o espírito que está desencarnado, há um relato disso por André Luiz, que ele, já desencarnado na colônia, dormia e a porção mais leve do perispírito foi com ele, ele desdobrou dormindo, mas já desencarnado. Quer dizer que o próprio desencarnado pode desdobrar enquanto dorme. E nesse caso, ele vai fazer esse jogo de desdobrar, deixa a porção mais materializada do perispírito e desdobra lucidamente pela porção mais etérea do próprio perispírito, o desencarnado. Daí que o desdobramento ele acontece e acontecia antes. Somente que o espiritismo, enquanto a codificação acontece pelo insigne Allan Kardec, aclara uma realidade que vem explicar fenômeno, que vem revelar situação e
lança também um olhar sobre o pregresso, do que acontecia, mesmo sem uma elucidação direta daquilo, mas ocorria, e a codificação pelo insigne, codificador, veio tirar esse véu, rasgar a partir da ponta essa túnica. E pôde então chover, borrifar aclaração e decodificação de atendimento ao desencarnado, de atendimento ao encarnado. Teve uma pessoa que ele estava insistindo em fazer uma vingança com uma outra, ele estava desencarnado, e numa sessão ele foi trago, incorporou no médium, e ele se dizia injustiçado, porque a pessoa, enquanto ele estava encarnado, numa experiência pregressa, a pessoa que ele gostava acabou largando ele, falando que ele era um porco, que ele não valia. E que era insignificante ele para ela. E arrumou outro, deixou ele para trás, e ele se sentiu menoscabado e no prejuízo. E acaba que uma filha que acabou sendo entregue porque inviabilizou ser criada ali, ele foi procurar essa filha, mas pediu dinheiro para o criador dela, pai de criação no caso, e acabou negociando essa filha que estava ali para angariar vantagem. Mas ele se sentia no prejuízo. E essa filha não aceitou ir embora com ele, e ele achou que ela também menoscabou, menos valorou a oferta, o desejo dele, e ele foi compreender que se ele tivesse na mesma situação e um pai que ele nunca tinha visto aparecesse querendo levar ele, ele faria igual. Daí a importância de conhecer a doutrina espírita, do estudo e da atividade nobre, para que essa decodificação ela possa acontecer e ser também viabilizada.